contexto geral, eu sinto que eu poderia ter feito marcas melhores, tanto dos 100 quanto dos 200, tá? Porque eu levo como base as primeiras competições do ano, na qual eu estava lesionado ainda, que aquilo que saiu na competição era o melhor que eu tinha para entregar. Porém, no Campeonato Gaúcho que aconteceu sábado, aquilo não era melhor. Largada, vamos com eles. Vem disparando na raia, de número 9, Gustavo Wagner. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching. Eu vou aproveitar que eu tô tirando essa semana de folga dos meus treinos para trazer no vídeo de hoje com mais detalhes como foi a competição do final de semana passado, tá? Como vocês acompanharam aí, no último vídeo eu tive participando do Campeonato Gaúcho Adulto de Atletismo, que eu acabei me sagrando tricampeão tanto dos 100 quanto dos 200, mas por eu estar muito envolvido com as provas lá no dia, eu não consegui trazer nos vídeos todos os detalhes da competição e eu vou trazer aqui para vocês agora. Eu quero começar trazendo então alguns pontos positivos e negativos dessa competição, tá? Começando pelos positivos, claro, que o primeiro deles foi o fato de eu ter ido um dia antes já, a competição foi no sábado, eu acabei indo na sexta para Porto Alegre, o que me possibilitou estar um pouquinho mais descansado. O segundo ponto positivo, sem dúvida, foi a minha semifinal dos 100 metros, onde eu fiz uma boa saída do bloco, acabei controlando bem a corrida e chegando bem na frente de todo mundo. E o terceiro ponto positivo dessa competição foi, sem dúvida, a minha prova também dos 200 metros, na qual, além de eu fazer a minha melhor marca da vida, eu consegui me sentir muito bem correndo. Tive a sensação de não estar travando a minha corrida, coisa que vinha acontecendo muito no primeiro semestre de competições. Entrando então nos pontos negativos que eu encontrei, eu acho que o principal deles foi o fato de eu não ter descansado mais na semana que antecedeu a competição. Tá? Eu tive 3 sessões de treino, na terça, na quarta e na quinta, e eu acredito que de repente se eu tivesse feito só uma ou 2 sessões de treino seriam o suficiente para eu estar ainda mais descansado para essa competição. No turno da manhã foi bem tranquilo, mas da metade para o final, ali na parte da tarde, eu senti as pernas um pouquinho pesadas, óbvio, em virtude da tensão da competição, mas eu poderia estar mais descansado. O segundo ponto negativo tem relação com um dos pontos positivos que eu citei, que foi a minha semifinal dos 100 metros. Tá? Como eu falei, eu fiz uma boa saída na prova, porém eu não aproveitei ela conforme eu deveria. Eu quis me poupar para de tarde, para final dos 100, para final dos 200, e acabei não aproveitando esse tiro, essa saída boa, que eu poderia realmente ter feito um tempo próximo da minha melhor marca, ou quem sabe até ter feito a minha melhor marca de fato nos 100 metros. O terceiro e último ponto negativo foi que na final do 100 eu acabei sentindo um desconforto na posterior, nada demais, mas que me fez entrar na prova do 200 com receio do que poderia acontecer, se eu poderia voltar a sentir. Então eu economizei um pouco a minha corrida nos 200, que mesmo fazendo a minha melhor marca, eu acredito que também poderia ter feito uma marca ainda melhor. Trazendo então a competição com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Como vocês acompanharam no vídeo da semana anterior, eu acabei indo na sexta-feira pela manhã para Porto Alegre, cheguei lá perto do meio-dia com a minha namorada, a gente se hospedou num hotel e aproveitou a tarde para dar uma passeada pela cidade. A gente foi no centro histórico, na Orla do Guaíba, e à noite a gente foi num shopping para jantar. Só que quando a gente estava chegando no hotel, já estava começando a chover, e da mesma maneira que o dia terminou, ele amanheceu no sábado com bastante chuva. Eu acabei saindo do hotel por volta das 9 horas da manhã em direção a Sojipa, porque a semifinal do 100, que era a minha primeira prova do dia, ia acontecer só às 10h50 da manhã. Chegando na Sojipa então, cumprimentei o pessoal, confirmei a minha participação nas provas que eu estava inscrito e comecei a aquecer para participar da semi. Tá? Como eu já falei anteriormente para vocês, eu fiz uma saída muito boa. E a minha primeira escolha errada do dia foi não ter aproveitado essa saída. Eu parei de correr quando eu vi que eu estava bem na frente do restante do pessoal.
Então metade da prova eu fiz num ritmo muito leve, muito desnecessário. Logo depois, então, no meio-dia, a gente teve o revezamento 4x100, que a gente acabou ficando na segunda colocação. E o meu segundo erro do dia foi também nessa prova, na qual eu peguei o bastão na terceira posição e acabei querendo fazer muita força para tentar ganhar a prova, sendo que seria praticamente impossível, porque a equipe que estava em primeiro estava bem na frente, tá? Então eu me desgastei em excesso e deixei de me desgastar numa semifinal que eu tinha feito uma boa saída. Então no turno da manhã foram duas escolhas bem erradas que eu tive. Logo depois do revezamento, então, eu fui almoçar, eu acabei almoçando só um sanduíche para não acabar ficando muito pesado também para o turno da tarde, mas eu já comecei a sentir um desconforto nas pernas, no sentido de estar pesado, de estar um pouco lento, mas mesmo assim consegui descansar, aqueci bem para a final do 100, que foi às 2h15, tá? Então eu tive primeiro a final do 100 e depois a final dos 200 para fazer. Na final do 100 eu fiz uma marca ok, mas não gostei da minha saída, saí muito mal, demorei para saí atrás de todo mundo que estava na prova praticamente. Mesmo assim, consegui ganhar com certa folga com o tempo de 10 segundos e 76 décimos. Porém, durante a prova, ali na faixa dos 60, 70 metros, eu senti um desconforto na posterior da coxa esquerda, o que me deixou muito receoso para correr a prova dos 200 depois. Eu fiz então uma rápida avaliação para ver como é que estava a situação da posterior, mas consegui correr, trotar, fazer todos os educativos normalmente, então eu decidi ir pro 200 firme mesmo, mas ainda assim fui com um pé atrás, com medo do que poderia acontecer durante essa prova, tá? Tanto é que a primeira parte da prova dos 200 eu acabei fazendo ela muito frouxa, num sentido de que eu já treinei aqui na pista muito melhor do que eu fiz na competição, e mesmo fazendo a minha melhor marca da vida nos 200, eu senti que eu poderia ter apertado muito mais, poderia ter corrido muito mais, poderia ter feito uma marca ainda melhor. A prova do 200 então ela foi às 3h30 da tarde, e no final do dia só eu tive um tempo maior para descansar. A gente foi correr o revezamento 4x400, que a gente também acabou ficando na segunda posição. A gente terminou a competição então com um saldo de 2 medalhas de prata nos revezamentos 4x100 e 4x400 e 2 medalhas de ouro nas provas do 100 e 200, me sagrando então tricampeão gaúcho. Foi uma competição marcada por alguns erros que influenciaram em eu não ter feito tempos ainda melhores. O primeiro erro, sem dúvida, foi não ter aproveitado aquela minha saída na semifinal, e o segundo erro foi ter corrido muito forte um revezamento que seria muito difícil a gente ter ganho ele. Em um contexto geral, eu sinto que eu poderia ter feito marcas melhores, tanto dos 100 quanto dos 200, tá? Porque eu levo como base as primeiras competições do ano, na qual eu estava lesionado ainda, que aquilo que saiu na competição era o melhor que eu tinha para entregar. Porém, no Campeonato Gaúcho que aconteceu sábado, aquilo não era melhor, pelo que eu vim apresentando nos treinos aqui. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu deveria ter mais sequência de competições, o que não é possível morando aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem um Campeonato Gaúcho adulto por ano, e as provas fortes, as provas oficiais, a gente tem que buscar fora do estado ou até mesmo fora do país, o que gera um gasto muito excessivo. Eu vim trazer para vocês então alguns dados dessa periodização, e também vou trazer alguns dados de como foram minhas competições gerais durante esse ano, tá? A periodização que eu fiz para o Campeonato Gaúcho, ela começou no dia 17 de julho e foi até o dia 7 de outubro. Teve um total de 12 semanas, 84 dias. 66 desses 84 dias foram dias que eu tive sessões de treino, e apenas 12 desses 84 dias eu estive descansando, que eu não fiz praticamente nada durante o dia. Pelos meus cálculos que eu fiz em cima das planilhas de treino que eu tenho, eu percorri mais ou menos 43, 45 quilômetros em tiros de velocidade, tá? Eu não contabilizei os trotes de aquecimento ou as corridas técnicas que a gente faz, então esse número ele pode chegar a 50, 60 quilômetros percorridos.
Ao longo do ano de 2023, então, eu participei de 4 provas oficiais. A primeira delas foi o JUGS, que é os Jogos Universitários Gaúchos, que eu corri os 100 metros para 10 segundos e 99 décimos e a prova dos 200 para 22 segundos e 62 décimos. A segunda prova que eu participei foi logo na sequência os Jogos Universitários Brasileiros, que servia de seletiva para o Campeonato Mundial Universitário. Na prova do 100 a minha melhor marca foi de 10 segundos e 64 décimos, porém ali o vento estava acima do permitido. E na prova dos 200 metros eu fiz 22 segundos e 14 décimos, com o vento também acima do permitido para validar minhas marcas. Depois do JUBS, que aconteceu no mês de junho, eu fui em julho para Cuiabá competir no Troféu Brasil, que é a única competição que precisa de índice para participar, é o Campeonato Brasileiro de Atletismo, basicamente. E eu fiz algumas marcas medianas lá, corri a prova dos 100 na casa dos 10,76, exatamente a mesma marca que eu fiz no Campeonato Gaúcho. E a prova dos 200 eu acabei fazendo em 22 segundos e 32 décimos. Porém, como eu falei para vocês, tudo que eu fiz nessas 3 primeiras competições do ano era o melhor que eu tinha para dar, é o melhor que eu podia fazer. E eu senti que eu terminei o Campeonato Gaúcho esse ano com um gostinho de quero mais, que eu poderia ter aproveitado melhor essa competição. Porém, eu termino feliz também de ter conseguido realizar um ciclo de treinos com constância, com qualidade, com percepção de que eu realmente estou evoluindo. Aí, para mim, isso tem sido o mais importante. Eu encerrei, então, no Campeonato Gaúcho a minha temporada de 2023. Estou tirando essa semana para descansar um pouco. Vou cair na pista ainda final de semana para dar uma brincada. Mas na semana que vem a gente já começa a pensar novamente na temporada de 2024. Tá? É uma temporada que eu espero poder competir muito mais do que eu competi esse ano. Foi uma temporada onde eu participei de apenas 4 competições e isso para um velocista é muito pouco. Os 100 metros é uma prova onde qualquer detalhe interfere e muito no tempo final. Então poder ter uma margem de erro maior, mais competições, mais tiros, vai fazer total diferença para a gente buscar tempos ainda melhores. Eu encerro então essa parte do vídeo, porque ainda vai ter mais, agradecendo a todo mundo que está chegando até aqui, que tem me acompanhado semanalmente, tem acompanhado toda essa minha rotina e essa batalha para evoluir a cada dia. Tá? Eu quero de verdade ano que vem poder fazer tempos ainda melhores e para isso a gente já tem que começar hoje, começar amanhã, porque os nossos adversários com certeza não param nunca de treinar. Sextou por aqui, acabei vindo para a pista hoje eu e o Germano só para a gente fazer uma ativação mais leve. A gente fez um treino no estilo fartlek, foram 6 voltas na pista, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca e assim sucessivamente. Tá? No final ainda a gente fez um trabalho técnico nas barreiras e alguns educativos de corrida para fechar. Como eu falei, foi só uma ativação leve, eu acabei não filmando nada para vocês, até porque o fartlek ele é um treino contínuo, então a gente não para de correr durante o treino e fica bem difícil de fazer as filmagens dele. Amanhã, ainda no sábado, eu vou fechar a semana com um teste de 400 para eu conseguir fechar esse meu ciclo competitivo com marcas de 100, 200 e 400 metros e poder planejar melhor a próxima semana de treinos, beleza? Fiquem com o vídeo do teste aí para a gente fechar essa semana. E valeu!
Fechamos a semana então com esse teste D400 que vocês acompanharam. Ele saiu um pouquinho abaixo do que eu gostaria, porém eu ainda estou com algumas dores na posterior, o que pode ter limitado. E o dia de hoje também estava ventando bastante na pista, principalmente na reta principal. Quando a gente começa a chegar quebrado já para fechar os 400, o vento estava contra, então além de travar um pouco a corrida, o vento estava segurando bastante. E acho que isso pode ter influenciado também no resultado não ter saído dentro do que eu estava planejando, tá? Porém, gostei também de como é que foi, até achei que eu fosse terminar mais quebrado, mas isso não aconteceu, beleza? As próximas semanas de treino elas vão ser semanas mais recreativas, semanas mais leves. As três próximas semanas eu vou voltar a fazer meus treinos periodizados só a partir de novembro, porém eu não vou parar completamente agora em outubro, tá? Vão ser as minhas férias, entre aspas, mas eu não vou desligar e vou continuar trazendo as atividades e os exercícios que eu vou estar fazendo durante a semana, beleza? Valeu, obrigado a quem chegou até aqui e abraço!